Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Lei 6833 de 2006. Trata-se do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu espero que vocês gostem e que seja uma aula bem tranquila, bem proveitosa e muito obrigado sempre pelo trabalho de vocês, pela sua participação. Valeu? Vamos lá então? Então aqui você já se ambienta com todo o nosso contexto e isso é legal. Simbora, meu irmão! Prontinho, vamos lá, gente. Simbora. 3, 2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, vamos àqueles 30 segundos iniciais que não podem faltar de jeito nenhum. Como eu disse a vocês, eu quero emprestar não só a minha questão conteudista, mas também a minha experiência como militar. Gente, um concurso para a área militar, ele não é feito somente de questões escritas. Nós temos outras fases, e se você não cuidar destas outras fases, isso vai comprometer o seu sucesso. Então nós temos uma outra fase que diz respeito ao teste físico, temos ainda o exame de saúde, nós temos ainda o psicológico, não é isso? Ou psicotécnico, temos então ainda a investigação social, e se você não cuidar de todas estas fases com o mesmo carinho, com a mesma dinâmica que você está cuidando aqui desta parte escrita, você pode então se perder e com isso ser reprovado. Não é o caso. Nós vamos então em busca de todo esse sucesso. Eu então desde já quero fazer uma brincadeira, quero convidá-los. Todas as vezes que vocês forem assistir as minhas aulas, os meus vídeos, que vocês então antes façam ali 20 flexões e ao terminar o vídeo que vocês façam 20 abdominais. Isso vai ajudá-los na preparação para a parte física. E depois que assistir 5 vídeos, você deverá dar uma corridinha michuruca que não dá nem para cansar, uma corridinha de 5 km, isso para simplesmente sedimentar aqui a nossa aprendizagem, tá bom? Então fica aí a dica do professor. Bem, dando sequência, nós estamos falando sobre o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará. Na nossa primeira aula eu trouxe as generalidades. Então, sobre esse nosso Código de Ética e Disciplina. Naquela oportunidade, eu trouxe informações sobre a hierarquia, sobre a disciplina. Falei, então, sobre alguns aspectos ali que são essenciais na conduta do militar. Chegou a hora de avançarmos um pouco mais. Simbora falar de outros assuntos que também permeiam aqui todo o nosso contexto, ok? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação, estamos agora aqui em mais uma aula, nós estamos na aula número 2. Qual é o objeto do nosso estudo? É a Lei 6.833 de 2006, respectivas atualizações. Trata-se do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará. Aliás, tinha que mudar de nomes, tinha que ser do lindo Estado do Pará. Dando sequência agora, vamos estudar o comando e a subordinação. O que é, no caso, o que nós podemos entender como comando ou ainda como subordinação? Isso é fundamental para que a gente possa prosseguir no nosso curso. Pois durante a nossa caminhada, em diversos momentos eu falarei sobre este termo. Falarei comando, falarei sobre também, no caso aqui, eu falarei ainda também sobre comandante, então é importante que a gente saiba necessariamente ali diferenciar esses termos para melhor compreendermos o nosso Código de Ética e Disciplina. Vamos aqui no conceito de comando, tal qual está na nossa norma, porque, repito, o que nós temos em prova é aquilo que eu tenho batido com vocês. É a literalidade das ideias que estão aqui dispostas. Não é o decoreba dos artigos, tá bom? Então, comando, gente, nada mais é do que a soma de autoridade,
de deveres e de responsabilidade que um policial, gente, é investido legalmente. Quando eu falo investido legalmente, diz o seguinte: ele está naquela condição em decorrência de uma lei. Foi uma lei que o fez com que ele estivesse, então, naquela condição de comandante. Então, o fato de alguém ser comandante, isso decorre de lei. E aí eu somo a autoridade, os deveres e as responsabilidades, e eu, então, tenho o que nós denominamos de comando. Normalmente, quando nós temos um comando, este comandante vai conduzir homens, vai conduzir uma organização militar. Os oficiais, normalmente, os oficiais são preparados ao longo de suas vidas para serem chefes, diretores, comandantes. São, no caso, preparados para comandar, tá bom? Este comando, ele é vinculado ao grau hierárquico e é uma prerrogativa impessoal. O que significa que é vinculado a um grau hierárquico? Por exemplo, para ser comandante da Polícia Militar, necessariamente você tem que ser coronel. Não será um comandante da Polícia Militar, um comandante geral da Polícia Militar, não será um tenente, não será um capitão, não será um major. Eu estou dando um exemplo desse cargo, tá? O cargo de comandante-geral da Polícia Militar é um cargo próprio de coronel. Isso é um exemplo. E mais, o coronel ele não vai ficar eternamente, tá? Ele não vai ficar eternamente, não. Ele, então, tem um período para comando, terminou aquele período, ele é substituído. Por isso é que é um cargo impessoal. Significa dizer que depois de um determinado lapso de tempo, alguém irá ocupá-lo, tá bom? Então, muito cuidado com isso na hora da nossa prova. Agora que você já sabe o que é comando, nós podemos avançar um pouco mais. Olha, como eu disse a vocês, em diversos momentos do nosso curso, eu irei me referir à palavra comandante. E aí é importante que você saiba que, ao falar desta maneira, eu estou falando de uma maneira bem ampla, tá? Então, comandante, gente, tá? É toda a autoridade policial militar que tem função de direção ou chefia. Para facilitar o nosso estudo, todas as vezes então que eu mencionar a palavra comandante, eu estou falando de direção, eu estou falando de chefia. E mais, o policial militar, gente, que em virtude da função dele ali, suponha-se que ele exerça então uma autoridade sobre outro que seja de igual posto ou graduação. Nesse caso, nós estamos diante daquele contexto da precedência. Nós estamos diante daquele contexto que nós falamos, que um militar é superior ao outro. E dou um exemplo. Você é segundo sargento, eu também sou. Só que você é segundo sargento, tem 9 anos de serviço. Eu sou segundo sargento e tenho 8 anos de serviço. Então você é superior a mim. Você tem uma ascendência sobre mim, tá? Você tem precedência sobre, então, a meu posicionamento na estrutura da organização, beleza? Da instituição. A subordinação. Gente, o fato de você ser subordinado a alguém, isso afeta a sua condição policial, isso te torna, tá, um refém do princípio da inferioridade? Não, gente. No caso específico, a subordinação, ela apenas irá contribuir para que a instituição funcione plenamente. O fato de eu ser subordinado a alguém e de ter alguém subordinado a mim, isso decorre única e exclusivamente da estrutura da nossa instituição. Não tem nada a ver de inferioridade aí, muito pelo contrário, tá? Então a subordinação, ela não vai afetar de modo algum a dignidade pessoal do policial militar, né? E no caso, ela decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada ali da Polícia Militar. Como eu disse a vocês, faz parte da estrutura. Então, somente isso. O oficial. Gente, o oficial, ele ao longo da carreira, ele é preparado em todos os momentos. Desde o seu curso de formação, ele é preparado para exercer tanto o comando, quanto a chefia, quanto também a direção aqui das organizações policiais militares. Então, o oficial, ele é preparado ao longo de toda a sua carreira. Todo momento ele é preparado para exercer comando, chefia ou direção. E os subtenentes e sargentos? Não. Os subtenentes e sargentos, eles vão auxiliar
eles vão complementar as atividades dos oficiais no que diz respeito ao adestramento e ao emprego dos meios. Vão ajudar também os oficiais nas instruções, na administração e na operacionalidade. Nós até utilizamos um termo que é muito conhecido no quartel, que é o seguinte: os subtenentes e sargentos, na realidade, são elos então ali que permitem, né, a ligação então entre os oficiais e, no caso, o restante da tropa. Quem faz então, eu até brinco, eu falo que o subtenente e sargento é o meio de campo, né? É o meio de campo ali, justamente para que ele possa então unir todos aqueles que estão ali na estrutura. E mais, no exercício, então, destas atividades, no exercício destas atribuições, então, no caso, os subtenentes e sargentos, tá? Também quando estiverem no comando de elementos subordinados, eles deverão, gente, sempre, os subtenentes e sargentos deverão sempre se impor pela lealdade, pelo exemplo, pela capacidade profissional e técnica. Isso é importante demais. Lembrando o seguinte, que nesse caso específico, como eu disse, os subtenentes e sargentos, eles fazem o meio de campo ali. Eles são, então, importantes elementos que fazem com que a tropa, então, funcione. Tá ok? E os cabos e soldados? Os cabos e soldados são diretamente ligados à execução. Como é que isso aparece em prova? Normalmente a banca diz assim, olha, elementos de execução. Você já sabe que são os cabos e soldados. Tá legal? E mais, as praças especiais. Quem são as praças especiais? Nós temos então, quando você estuda lá, por exemplo, quando você estuda o estatuto, lá tem quem são os militares da ativa, quem são os da inatividade, quem são as praças especiais. A elas, tá? Deverá também, no caso aqui, observar, gente, fielmente todas as leis, regulamentos, tudo aquilo que diz respeito, então, ali, principalmente ao órgão aos quais elas estão vinculados, as unidades de ensino. Então, elas deverão sempre ali, ó, se dedicar ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Isso é importante demais por parte, então, ali daqueles que são, no caso ali, ocupantes de cargos, né, no caso ali de graduações, e no caso são conhecidos como praças especiais, tá? Quando você está, os cadetes, o pessoal que tiver no curso de formação. Agora eu quero falar sobre a deontologia policial militar. O que é esta deontologia policial militar? Gente, deontologia tem diretamente ligação com ética, com moral. É isso. Então, deontologia está ligado diretamente a essa questão. O policial, então, que age com ética, que age dentro da moral, nós podemos assim dizer, ele está agindo de acordo com a deontologia militar. É isso. Então, vamos inicialmente falar sobre essa deontologia. Gente, então, qual seria o conceito técnico de deontologia policial militar dentro aqui da nossa norma? Bem, nesse caso, a deontologia, gente, ela é constituída por valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta. Então, o policial deve ter a sua conduta pautada na ética e na disciplina. Evidentemente, isso para que ele possa exercer, então, a sua profissão policial militar e com isso atingir todos os ideais para a realização do bem comum. Para a nossa prova, é interessante que você guarde isso. A deontologia, ela então está diretamente ligada aos valores e aos deveres éticos. Eu até quero aqui então destacar no nosso curso, a deontologia está diretamente ligada aos valores e deveres éticos. Tá ok? Não esqueçam então aí destes detalhes, são importantes para a nossa prova. Olha, a deontologia militar, gente, no caso essa deontologia, como eu disse a vocês, ela está ligada diretamente à ética, à conduta do militar. Por isso, ela possui em seu contexto valores que são considerados como úteis, lógicos e razoáveis, tá? Que são destinados, então, ali no caso,
a elevar a profissão policial militar à condição, então, ali de missão. Tá bom? E a camaradagem? Pessoal, a camaradagem significa dizer o seguinte: durante pelo menos um terço da sua vida, você estará ao lado dos seus colegas militares. Você estará com eles, pelo menos um terço. Então, você deverá necessariamente ter nesse ambiente um ambiente de camaradagem. Então, a camaradagem ela é indispensável tanto para a formação quanto para o convívio do policial militar. Como eu disse a vocês, todos os dias vocês estarão ali com aqueles colegas militares. E por isso mesmo, esta camaradagem ela se torna indispensável. E mais, todos os militares, eles devem sempre incentivar a harmonia e a amizade entre todos eles. Isso significa dizer o seguinte: os militares, gente, têm uma missão muito especial e quando estão juntos são mais fortes. E por isso então que esta harmonia e esta amizade devem ser mantidas sempre. E a civilidade? A civilidade tem a ver com a atuação do militar. Nós sabemos que os militares, por natureza, são educados, são, no caso, urbanos, são pessoas pautadas aí por uma educação diferenciada, e isso tem uma razão de ser. A civilidade, ela é parte da educação policial militar, e por isso mesmo ela é peça importante para a disciplina consciente. E aí nós temos alguns exemplos claros desta civilidade. Por exemplo, os superiores devem tratar os seus subordinados com consideração e com justiça. Isso é um exemplo de civilidade. E o contrário também é verdadeiro, tá? O subordinado, ele também fica obrigado ali a todas as provas de respeito e deferência. Então aí nós temos um exemplo claro do que se trata esta civilidade. Já as demonstrações de camaradagem, de cortesia e de consideração, elas são obrigatórias entre os policiais militares e também devem ser dispensadas, ou seja, devem ser observadas em relação aos militares das Forças Armadas, em relação aos policiais e bombeiros militares de outras corporações. Evidentemente, nós já sabemos que a Polícia Militar, por exemplo, é uma força reserva do Exército Brasileiro. Em caso de uma mobilização, os policiais militares serão convocados. Isso é só para que você entenda a importância desta nossa, então, demonstração de camaradagem, de respeito, de cortesia e de consideração. Existem alguns valores policiais militares que não podem faltar na conduta do militar, pois desse jeito estariam comprometendo toda esta dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Quais são os valores policiais militares que nós devemos destacar aqui no nosso estudo? No caso, gente, esses valores são atributos que estão relacionados diretamente à conduta policial militar. E quais são estes valores? São valores, gente, são princípios, então, são aqueles atributos que os militares devem ter na sua conduta, no seu dia a dia, na sua formação, devem fazer parte da sua essência. Você, ao olhar o militar, você deve ser capaz de enxergar tudo isso nele. Então, são valores policiais militares: a cidadania, o respeito à dignidade humana, a primazia pela liberdade, justiça e solidariedade, a promoção do bem-estar social sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer, gente, seja qual for o tipo de preconceito. Além disso, a defesa do Estado e das instituições democráticas. Tudo isso deve fazer parte, então, aí dos valores policiais militares. A educação, a cultura, um bom condicionamento físico, a assistência à família, o respeito à assistência, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao índio, o respeito e preservação do meio ambiente, o profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, honra, a honestidade, o respeito à hierarquia.
Tudo isso deve ser algo comum, que deve fazer parte, então, da vida do militar. O militar, necessariamente, deve pautar as suas ações, deve estar, então, sempre sendo conduzido por estes valores, tá? Outros ainda, a disciplina, a coragem, o patriotismo, o sentimento de servir a comunidade estadual, o integral devotamento à preservação da ordem pública, o civismo e o culto às tradições históricas, a fé, né, na missão elevada da Polícia Militar, o espírito de corpo, orgulho do policial militar, o amor à profissão, além disso do aprimoramento técnico profissional. E aqui eu até ouso dizer a vocês o seguinte, gente, o militar que escolhe, né, a pessoa que escolhe ser militar, ela escolhe estudar pelo resto da vida. Ela então opta por estudar o resto da sua vida. Por quê? O militar sempre estará sujeito ao aprimoramento técnico profissional. Bem, os valores aos quais nós acabamos de falar, eles são essenciais para que o militar possa alcançar o objetivo e, com isso, cumprir a missão institucional. Então, estas, né, no caso ali, o entendimento objetivo dos sentimentos do dever, da honra pessoal, do pundonor policial militar, do decoro da classe, da dignidade e da compatibilidade do cargo, tudo isso necessariamente passa por estes valores essenciais. O sentimento do dever nada mais é do que aquele comprometimento com fiel cumprimento da missão policial militar. Já a honra pessoal, gente, tem a ver com o sentimento de dignidade própria, tá? Tem a ver com apreço, com respeito, que é, no caso, obrigatório em relação aos policiais militares, e isso principalmente perante aos seus superiores, pares e subordinados. Então a honra tem a ver com isso, tem a ver com o sentimento de dignidade, tem a ver com o sentimento de dignidade própria, beleza? Não esqueçam disso. Já o pundonor policial militar. O que é esse pundonor policial militar? Gente, o pundonor policial militar nada mais é do que aquele dever então, tá? No caso ali, que o militar tem de pautar a sua conduta com correção de atitudes, ou seja, é quando o profissional age corretamente. Para a nossa prova, você guarde assim, o pundonor policial militar tem a ver com a conduta, tem a ver com a correção de atitudes por parte do caso aí dos profissionais. É a forma como o profissional age, ou seja, é a sua maneira de agir corretamente. Já o decoro da classe nada mais é do que o valor moral e social da instituição. No caso, tá? Representa ali, no caso, o conceito do policial militar em toda a sua amplitude social. Então, o decoro da classe tem a ver com isso. Ou seja, quando você faz algo que fere o decoro da classe, significa dizer, por exemplo, que todos foram afetados. Vou dar um exemplo. Quando alguém diz que um policial é corrupto, ele não está falando tão somente daquele policial. Ele está falando de toda a polícia militar. E isso, então, tem a ver com o decoro da classe. Tá bom? E ainda, a indignidade para com cargo. Esta indignidade, gente, nada mais é do que aquele ferimento aos preceitos morais e éticos vinculados à conduta do policial militar. Já a incompatibilidade para com cargo. Nesse caso, trata-se daquela falta de habilidade, ou seja, com a inabilitação para o exercício funcional. Às vezes, algumas pessoas estudam, fazem de tudo, conseguem fazer parte no caso da estrutura militar, porém chega lá, descobre que não tem a habilidade necessária para compor aquela força, por um motivo ou outro, tá? Isso é muito comum. E é por isso, então, que nós temos aí esta incompatibilidade. É muito possível que ocorra uma vez ou outra. Bem, com isso, chegamos então ao final aí do nosso segundo encontro. Este segundo encontro proveitoso, rico,
pautado principalmente na informação objetiva. E eu quero até destacar isso no nosso curso. Vocês viram que eu tenho sido muito objetivo e repito, assim serei, porque é isso que cai em prova. Eu quero que você esteja focado, centrado naquilo que se é cobrado em provas. Porque, como eu disse a vocês, banca adora fazer cobrança objetiva. Então, por que nós iríamos estudar diferentemente? Não, vamos estudar da maneira que é cobrado na nossa prova. Bom, não se preocupem, pode ter certeza que eu estou dando destaque aqui para vocês. E mais uma coisa, estudar a legislação vale a pena? Tem sido fiel da balança. Assim foram em outros concursos. Nos concursos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Então, em todas elas, a legislação fez a diferença e também fará a diferença na nossa. Mas nós estaremos preparados, eu e você, para todas aquelas, então, missões que, no caso, aparecerem. Ok? Um grande beijo no coração de vocês. Senhores, é uma honra saber que nós avançamos um pouco mais. Sinto-me orgulhoso de cada um de vocês, meus guerreiros e minhas guerreiras, verdadeiros heróis e que nós temos muito orgulho. É isso. Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bem, pessoal, essa então foi uma aula sobre a Lei 6833 para a Polícia Militar do Estado do Pará. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, como sempre, tá bom?